né, Poder principalmente naqueles porque o tempos ali. filósofo não vai racionalizar isso. Como é que ele termina desse modo? Não, não pode. Não bate, não dá conexão. Não fecha, a conta não Não, fecha. a conta não fecha. Então tem um problema ali com relação à filosofia. Você tem um outro problema. Você tem grupos de judeus ali em Corinto. E esse grupo também ouve a mensagem de Paulo. E para eles, um homem morrendo na cruz é um maldito. Então isso é escândalo. Então, para o povo de Corinto, loucura. Para os judeus, escândalo. Aí Escândalo. Paulo diz: mas para nós, poder de Poder de Deus. Deus. Poder de Deus para salvar. A cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Paulo discorre sobre isso e agora ele vai encontrar um problema, que eu chamo de infiltração. Porque a igreja de Corinto, envolvida nessa condição da filosofia, ele vai perceber que a igreja começou a ser infiltrada, que a mensagem está sendo diluída pela filosofia, É, pelo liberalismo e coisas desse gênero. Quando Paulo começa a perceber isso, ele diz: espera aí, quando eu fui ter convosco, é assim o capítulo 2 começa, eu não fui com sublimidades. O que, que é isso? É o argumento filosófico. Eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração do Qua espírito e de poder. e aí um gancho nessa quando ele fala, né, de sublimidade. Dá a entender então que naquele contexto era normal os filósofos então apresentar discursos, Sim. né, E não é a primeira vez de ensinar. Paulo, né? Ele fez isso no Areópago, no livro de Atos também, Sim, entre esses homens eruditos. Mas para Corinto, o problema de Corinto não é que Paulo está chegando e evangelizando uma cidade apenas. Ele já tem uma igreja lá, por isso ele está enviando uma carta. Então a igreja que congrega em Corinto, ela está abrindo as portas para o discurso filosófico, entendo. entende? Ela abriu as portas para o evangelho mais a filosofia. É o retrato da igreja moderna, da igreja de hoje, que abriu a porta para o evangelho mais a teologia da prosperidade, o evangelho mais o liberalismo teológico. Vamos atualizar a Bíblia, vamos ser Sempre inclusivos. tem mais alguma coisa. Isso, é o evangelho mais os profetas do Pix, mais esses escândalos todos. Então, Paulo está lidando com um problema parecido com o de hoje. E ele diz: olha, sabe por que eu não fui com sublimidade de palavras? Para que a sua fé não se apoiasse no conhecimento dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo? O evangelho não precisa de um adereço. O evangelho não precisa de nada mais. Ele é suficiente